Bom dia, queridos irmãos. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Esta manhã, como todas as outras manhãs, e em especial o dia do Senhor, é algo prazeroso, ou deve ser algo prazeroso para todos nós que fazem parte da Igreja de Cristo, espalhada pelo mundo todo. A Igreja de Cristo hoje, os nossos dias, precisa ser quebrantada. Nós vemos diversos tipos de crentes no meio da igreja e precisamos observar mais a palavra do Senhor e que a palavra seja tocada nos nossos corações. Todos nós somos pecadores, redimidos pelo sangue de Cristo. Mas quando olhamos para a palavra do Senhor e a observamos, nós percebemos o quanto estamos longe, ou aquém, muito longe dos princípios bíblicos dos nossos dias. E é por esse motivo, obrigado, que a palavra nos exorta constantemente, nos toca, nos chama a atenção e nos mostra quem nós devemos ser, porque é o próprio Deus que fala ao seu coração, ao meu coração. O pregador tem que receber primeiro a palavra. O pregador tem que ser quebrantado primeiro para poder exortar os irmãos que fazem parte da Igreja de Cristo. Eu não posso chegar aqui sem ter entendido profundamente a palavra e que essa palavra não tenha sido tocada no meu coração. Deus fala comigo primeiramente porque eu estou observando a palavra do mais profundo que ela seja, de acordo com a capacidade que Deus me dá. A palavra de Deus nos exorta e ela nos chama a atenção, nós, igreja, para sermos quebrantados. Você e eu precisamos mudar a nossa vida e viver a vida que Deus quer que nós sejamos. Não que o mundo quer que nós sejamos, não que alguém queira que nós sejamos, mas que Deus determina e mostra quem nós devemos ser diante da sua presença. Um lugar humilde. Esse é o nosso tema desta reflexão nesta manhã. O lugar humilde. Precisamos levar a sério o senhorio de Cristo sobre nossas vidas. A Bíblia ensina que ou nos submetemos ao seu senhorio e permitimos que Ele nos quebrante e transforme as nossas vidas conforme a sua imagem, ou acabaremos sendo destruídos pela nossa falta de obediência. Nós somos chamados para obedecer ao Senhor, ao senhorio de Cristo. Não tem como fugir disso. Ou eu obedeço a Deus em Cristo Jesus, ou eu não obedeço. Às vezes nós olhamos para a palavra e Deus fala diretamente ao nosso coração e parece que nós não entendemos, parece que Deus falou uma língua estranha, parece que Deus falou no grego, no hebraico, talvez eu não entenda no grego nem no hebraico, mas eu entendo sim na minha palavra, na palavra que eu entendo na minha nação, onde eu nasci, a forma direta de compreensão. A.W. Tozer disse uma frase interessante, ele diz assim: há dois tipos de crentes. O orgulhoso que imagina ser humilde e o humilde que tem medo de ser orgulhoso. Dentro da igreja. Mas na realidade, deveria haver uma terceira pessoa, ou tipo de pessoa, ou tipo de crente. Melhor seria aqueles que vivem por completo nas mãos de Cristo. Todo o seu ser. Todas as partes que compõem o seu ser. Eu devo me colocar diante do Senhor e Ele vai me conduzir a quem eu devo ser.
e não desperdiçar tempo querendo ser bom. Às vezes nós pensamos assim, olha, eu preciso ser bom, eu preciso ser o melhor. Só que desgastamos tanto com isso, em uma linha ou em uma reta diferente daquilo que Deus quer que nós sejamos. Nós devemos nos deixar ser levados nos braços do Senhor para sermos transformados. Queridos, hoje pela manhã eu queria que a gente observasse uma porção da palavra de Deus lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5. Nós vamos ler não todo o parágrafo, ou um parágrafo e um pedaço de outro, que vai do versículo 1 ao versículo 6, onde Pedro ele começa falando sobre conselhos que ele dá em dois pontos importantes que eu queria trazer para vocês nesta manhã. Ele fala aos presbíteros, aos pastores da igreja, e depois ele fala para a igreja diretamente. Nesse momento oportuno que temos de falar acerca de algo tão importante para a igreja de Cristo, eu queria que você, que está aqui conosco, e você que está nos assistindo através da internet, observasse bem o que Deus fala aos nossos corações através das palavras inspiradas a Pedro, pela grandeza do nosso Deus e a humildade de um ser criado, pecador, que foi redimido pelo Senhor. Assim como Pedro, nós todos estamos na mesma condição de entendermos que devemos sermos transformados pelo poder do Espírito de Deus, e precisamos entender isso e aplicar em nossas vidas. Não é somente para esta igreja, mas para você que provavelmente esteja assistindo. Aonde você estiver, você é a igreja. Não importa o lugar que você esteja, mas é neste lugar, onde você está, que você deve buscar a humildade. Humildade. Porque Cristo nos mostrou o que significa ser realmente humilde. Nenhum de nós é bom. Porque bom é só Deus. Mas sim, Deus nos transforma para sermos parecidos com o bom, que é o próprio Filho, que é o próprio Deus. E nesse trajeto de vida cristã, nós sofremos. Sofremos sim. Quando nós somos submetidos à escola de Deus, que é dura, exigente e ao mesmo tempo nos deixa livres para entender que devemos nos entregar aos cuidados dele. Diz assim a palavra do Senhor, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, de 1 a 6. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês. Não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer. Não por ganância, mas de boa vontade. Não por dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Versículo 4. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Versículo 5. Peço, igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos. Que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos,
mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, pela oportunidade que sempre o Senhor nos dá, depois da salvação. Nós temos o privilégio de ter uma perspectiva, uma visão diferente de quem nós somos, de quem o Senhor é. Obrigado, Senhor, porque agora está claro em nossas mentes quem nós devemos ser. A única diferença de tudo isso, Senhor, é que às vezes resistimos, às vezes não queremos, às vezes negligenciamos, às vezes estamos longe de Ti, Senhor. Por isso, ó Deus, nós pedimos perdão ao Senhor. E precisamos da Tua misericórdia. Sim, porque o Senhor nos promete que a Tua misericórdia se renova a cada manhã. E é por esse motivo que não somos exauridos, não somos exterminados, Senhor. Obrigado, muito obrigado. Sem merecer, o Senhor nos faz isso e às vezes nós nem agradecemos. Por isso, Senhor, nós devemos ter essa consciência de gratidão todos os dias. A Tua igreja aqui representada, uma parte da Tua igreja que está aqui nesse momento ouvindo, precisa de quebrantamento, Senhor. É isso que nós suplicamos. É pela Tua palavra que vai ser mostrada, que vai ser proclamada nesta manhã. É pela Tua palavra que tem poder de transformar vidas. Eu sei, ó Deus, que ela não volta vazia e que vai encontrar morada nos corações para ser aplicadas em cada vida neste momento, a partir desse momento. Porque o poder vem de Ti. O Senhor é o Criador, o Senhor é todo-poderoso, o Senhor é aquele que fez todas as coisas, o Senhor é aquele que nos alcançou sem merecermos, através do Teu Filho Jesus. É que nós te pedimos, ó Senhor, nos oriente, nos dê sabedoria, para não só sermos ouvintes da Tua palavra, mas participantes, aquele que ouve e aplica como atitude de transformação. Entregamos em Tuas mãos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queridos, aqui a gente vai começar a ver, nesses primeiros versículos do capítulo 5 da primeira carta de Pedro, quando Pedro está falando sobre, direcionando sobre aos presbíteros. A palavra aí, presbíteros, não significa presbiterianos, mas é a palavra intercambiável. Você vai encontrar essa palavra, bispos ou pastores, que é a mesma palavra. Tá? Ela é intercambiável, ela serve como exortação para aqueles que são direcionados. E nessa primeira parte, Pedro ele vai direcionar uma exortação àqueles que estão cuidando do rebanho de Cristo. É interessante você notar, quando ele diz assim, aos presbíteros que há entre vocês, aí ele se coloca como presbítero, como pastor, ele diz, eu presbítero como eles, testemunha do sofrimento de Cristo. Ele diz que os pastores são testemunha do sofrimento de Cristo. Nós somos testemunha do sofrimento de Cristo. E eu preciso testemunhar do sofrimento de Cristo para aqueles que estão sendo direcionados, que estão sendo ensinados. Aí ele diz, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Co-participante, co-herdeiros, nós estamos nos preparando para receber algo que não foi revelado ainda, que é excepcionalmente melhor do que qualquer outra coisa neste mundo. E ele fala especificamente para pastores, mas ele fala também para a igreja. Ele diz, olha, eu preciso entender isso.
eu preciso entender, e vocês precisam entender também. Por isso ele diz, peço, no final do versículo 1. Peço é a palavra que pode ser traduzida por rogo. É uma oração. Ele está pedindo aos presbíteros, mas ele está pedindo também a Deus, chamando a atenção de cada um daqueles que estão direcionados a levar um rebanho na direção de Cristo. Versículo 2 diz, que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês. Por que Paulo usa essa frase? Por que Pedro usa essa frase? Vamos lembrar que Pedro era alguém difícil de lidar. Pedro era aquele homem impossível, que queria fazer as coisas do jeito dele, que não queria saber de nada. Ele diz, olha Senhor, ele até queria mandar no Senhor Jesus. Ele dizia, não Senhor, ninguém vai fazer mal ao Senhor, eu estou aqui com a espada e vou matar o primeiro que aparecer para tentar lhe afligir. Pedro era assim, era sangue quente. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a sua primeira carta, nós vemos outro Pedro, totalmente diferente, não é o mesmo Pedro. Parece que é outra pessoa. Ele foi transformado. Ele diz a mesma frase, ele reporta a mesma frase que Jesus perguntou para ele 3 vezes. E concluiu, pastorei o meu rebanho, pastorei a minha igreja, pastorei os meus cordeiros. E ele está falando que os presbíteros e ele, que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês. Quem é o rebanho de Deus? Quem compõe o rebanho de Deus? Você, eu, todos nós que fomos alcançados pelo poder de Deus. Você faz parte do rebanho de Deus. Você faz parte da vida de Deus, da pessoa de Deus. Você faz parte da família de Deus. Agora você é uma outra pessoa, com outra identidade. Você faz parte daquilo que é mais importante neste mundo, a igreja de Cristo. Pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês. Aí Pedro vai dizer alguns nãos, pelo menos 3 nãos. Para os presbíteros, ele diz, não por obrigação. O pastor não está pastoreando a igreja por obrigação, ou não deve. Ah, meu Deus, Deus me chamou para ser pastor. E agora eu sou pastor, e agora eu tenho obrigação de cuidar das ovelhas. É como se eu fosse um empregado. Não. É como se eu fosse um gerente. Não. É como se o pastor fosse alguém que foi contratado. Não. Pastor é aquele que foi chamado e teve um privilégio de cuidar das ovelhas de Deus. Agora você imagina. Você não coloca um filho, você não prepara um filho para ser pastor. Você prepara um filho para ser advogado, engenheiro, médico. Mas pastor, Deus me livre. Isso é uma realidade dos nossos dias. Eu não estou dizendo que você está errado em preparar seu filho para ser médico, para ser engenheiro, para ser um advogado. Não, de maneira nenhuma. Mas se Deus toca no coração de alguém, de repente, onde os pais estão querendo que os filhos sejam bem-sucedidos na vida, e isso não é errado, de repente, o filho diz, olha, eu não quero ser engenheiro, nem médico, nem advogado, nem qualquer outra coisa que seja bem-sucedido, porque é bom, eu sei, mas eu quero ser pastor.
É interessante isso, porque eu não posso pastorear vocês por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer. Espontâneo, é algo espontâneo, algo que surge de repente. É algo que de repente você diz assim, olha, eu quero não só ser pastor, mas eu quero ser um missionário, eu quero ir para a Indonésia, lá na capital Jakarta, onde os cristãos são mortos, são degolados e eles brincam de bola com a cabeça dos cristãos. Isso aconteceu há muito tempo atrás, há algumas décadas atrás, mas ainda de certa forma é assim. Deus me livre de eu ser missionário, de eu ser pastor. Mas aqui especificamente, ele está dizendo como Deus quer. Deus quer. E se Deus quer, não há impedimento. Assim como eu, quando Deus quis, não teve como. Eu tinha vontade de ser pastor, mas eu não sabia como. Ainda estou aprendendo a ser pastor. Mas é interessante porque Deus, ele faz coisas incríveis. Ele tira tudo de nós e diz, agora você vai ser aquilo que eu quero que você seja. E aí ele diz outro não, ele diz não por ganância. Pastor que pensa que vai ganhar muito dinheiro para ser pastor, tirando algumas denominações esquisitas que surgiram, se dizendo serem cristãos, tirando algumas mega igrejas, onde o pastor é o super pastor, o pastor é o dono da igreja, tirando esses que ganham muito dinheiro. Certa feita, uma vez, no jornal surgiu, precisamos de pastores. Salário inicial, R$12.000. É interessante, um pastor veio, trouxe para mim, me mostrou. Olha, disse, rapaz, você vai se candidatar? R$12.000 inicialmente. Eu estou falando de uma igreja aí que cresceu, que tem tudo. Não preciso citar nomes. Que tem até emissora de televisão e tudo mais. Não por ganância. Porque Deus é quem sustenta, tanto o pastor como todos nós. Aí ele continua dizendo, não por ganância, ele vai explicar, mas de boa vontade. Vontade que Deus coloca nos nossos corações. Vontade, aquela mesma vontade que o Espírito Santo toca você para levantar pela manhã e ir para a igreja louvar ao Senhor. E aprender acerca dele. A mesma vontade que ele lhe dá quando você quer vir à noite para louvar ao Senhor verdadeiramente, em espírito e em verdade. Para estar junto com os irmãos, louvando e aprendendo acerca dele. É a mesma vontade que Deus coloca nos nossos corações para servi-lo até que ele venha. E aí, a gente vê as palavras de Pedro entrando nos nossos corações, modificando as nossas vidas, porque ela tem poder para isso. Ela não volta vazia, ela encontra morada no seu coração. Você é crente? Você é filho de Deus? Você nasceu de novo? Sim, então. Naturalmente, a palavra tem que tocar no seu coração e modificar a sua vida. Versículo 3 ele diz, outro não, ele diz, não como dominadores. Você sabe aquele pastor que quer dominar tudo? Que manda em tudo? É um déspota. Ele diz, olha, faça isso e tem que fazer assim. Faça aquilo e tem que fazer desse jeito. E algumas pessoas dizem assim, se o pastor não é assim, as pessoas vão dizer assim, pastor, você tem que ser mais duro. Você tem que pegar mais firme. Você tem que exortar essas pessoas. E o pastor vai dizer, a palavra de Deus tem poder. O pastor vai dizer, quando eu falar acerca da palavra de Deus, a palavra tem que penetrar nos corações daqueles que ouvem, se eles são crentes, se eles são cristãos. E a palavra transforma.
Agora, quando o pastor negligencia a palavra, quando o pastor prega um evangelho fraco, um evangelho que não faz diferença, um evangelho que fala só sobre o amor de Deus e não fala da justiça de Deus, um evangelho que diz que Deus vai ser justo para com cada um de nós, e se nós não obedecemos, nós sofreremos. Se ele não entende, se o pastor não faz isso, ele é negligente. E aí, ele diz, não como dominadores, como os déspotas que querem mandar em tudo e resolver da sua forma. Ele diz, não dominadores dos que lhes foram confiados. Deus confiou para mim e para os pastores, para os presbíteros, para os bispos, espalhados pelo mundo todo, um rebanho. Cada pessoa que faz parte da igreja de Cristo tem que ser pastoreado pelo pastor. E estes têm que se submeter ao pastor, não porque o pastor é melhor, mas pela posição que foi dada a ele. Essa passagem, pregada por um pastor, parece ser uma coisa meio esquisita, como se ele estivesse trazendo para ele. Né? Mas eu preciso falar disso. Isso veio ao meu coração esta manhã, com mais ênfase. Eu tinha escolhido, mas eu disse, será que eu vou pregar nessa parte mesmo? Vou. Então, Deus fala aos nossos corações e diz, olha, você tem que falar isso. Não sou eu que estou falando. Ele está dizendo aqui dos que lhes foram confiados. Deus confiou a mim, Deus confiou a todos os pastores que estão espalhados pelo mundo todo a cuidar do rebanho. Vocês têm que se submeter àquele que fala através da palavra, não por si só. E Deus escolheu, Deus confiou. Vocês, rebanho de Deus, têm que ser ensináveis. Não podem achar que já sabem de tudo. Olha, eu já sei de tudo, eu não preciso mais aprender nada. Outra coisa é que quando vocês precisam de alguma coisa, de orientação, de aconselhamento pessoal, aconselhamento para casal, aconselhamento para suas dúvidas, aconselhamento para algum problema que você está passando, você deve procurar o presbítero, o pastor de vocês. Os diáconos auxiliam, eles identificam os problemas e resolvem junto com o pastor. Essa é a nossa função, que foi confiada a nós, não existe outra coisa. Eu não posso fugir disso. E vocês também não. E ele diz que eles não podem, eles foram confiados, o rebanho foi confiado a eles, mas os presbíteros, os pastores, os bispos devem ser exemplos para o rebanho. Esse é o ponto mais difícil de um pastor. Toda a igreja olha para o pastor, olha para a família do pastor e querem ver uma perfeição acima do limite. Sim, mas eu, mesmo assim, mesmo eu não conseguindo ser o perfeito, porque só Deus é perfeito, eu vou buscar fazer aquilo que Deus me chamou a fazer. Como todos nós, não é só o pastor que deve ser exemplo, mas todo o rebanho deve ser exemplo. De uns para com os outros, aqueles que estão chegando, que estão iniciando a caminhada, aqueles que estão há muito tempo, mas às vezes não entendeu bem o que é realmente o evangelho, que ainda está tropeçando, que ainda está caindo, mas precisa de uma ajuda de outro que sabe mais do que ele. Isso é discipulado. A igreja precisa discipular uns aos outros. Você não deve aprender somente na escola dominical, ou somente num culto à noite ouvindo uma pregação. Você tem que
se esmerar naquilo todos os dias, porque isso faz parte da vida cristã, faz parte da sua vida agora. Você agora tem um privilégio e uma coisa a alcançar como objetivo. Então eu não posso negligenciar. Se eu entendo melhor, se eu estou mais inteirado no Evangelho, se eu já aprendi mais do que o outro, e eu vejo o outro deficiente dentro da igreja de Cristo, e isso é comunhão, isso é amor, é dons espalhados para os outros, dons destinados àqueles que precisam ouvir e aprender. Isso é discipulado constante que tem que haver dentro da igreja. A igreja é para isso. O pastor orienta, o pastor ensina. E aqueles que estão aprendendo vão ensinando aos outros e vão transformando a vida dos outros através da palavra que tem poder. Então, ele continua dizendo que nós, além de nós sermos exemplos para o rebanho, ele diz, no final das contas, que, versículo 4 diz, e quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Ele está falando para os pastores, ele está falando para mim. Mas isso não significa que é só para mim. É especificamente pela minha função. Mas agora, também, ele está falando para nós. Porque a mesma coroa que eu vou receber, vocês também receberão. Quando vocês exercerem dentro do corpo de Cristo o amor que ele colocou em seus corações. Agora, no 5, ele começa a rogar novamente. E ele direciona agora, especificamente para nós, o rebanho. Porque eu também sou ovelha. Agora eu tiro a minha função de pastor e agora eu me coloco junto com vocês. E ele diz, peço igualmente aos jovens. Não é que eu sou, acho que eu sou jovem, eu sou jovem ainda, eu sou um homem de meia idade. E quem é de meia idade ainda é jovem. E quem chegar a 99 anos ainda é jovem. Em relação à eternidade. Peço igualmente aos jovens. Versículo 5. Estejam sujeitos aos que são mais velhos. Você jovem. Estejam sujeitos aos que são mais velhos. Jovem aqui não significa somente jovem em idade, mas também jovem em entendimento da palavra. O jovem, aquele que chega, que é um jovem nascido de novo, ele chega na igreja, ele deve se submeter àqueles que têm mais entendimento. Mas também em relação à idade. Eu preciso respeitar os mais velhos. É interessante porque no Ocidente os mais velhos são rejeitados, percebam. No Oriente ainda, os mais velhos são aqueles que são respeitados. Porque os jovens sabem que eles têm experiência para ensinar àqueles mais jovens. Hoje um homem de 40 anos não está mais, sai 40 anos, já está fora do mercado de trabalho. Toda a experiência que ele teve parece que não vale de nada. Era 50 anos, agora já está baixando para 40. É incrível isso. Mas eu não estou falando especificamente disso. Eu estou falando de forma geral. Pedro está falando de forma geral quando ele diz que todos se revistam de humildade no trato de uns para com os outros. Como é ser humilde? Como é que você é humilde? Como é que eu entendo ser humilde? Me colocar, me submeter ao outro como alguém mais importante que eu. Mesmo que eu tenha toda uma função, ou tenho todo o meu entendimento. Como eu falei no início, a W. Tozer diz, há dois tipos de crentes, o orgulhoso que imagina ser humilde e o humilde que tem medo de ser orgulhoso. Tenho falado muitas vezes, e isso daí é em relação aos estudos
como realidade de um homem caído que foi redimido, mas que ainda existe em nós um orgulho não confessado, ou um pecado inconfessável. Ninguém diz assim, olha, eu sou orgulhoso, e esse é o meu pecado. Mas você deveria dizer assim, eu sou orgulhoso, e eu tenho que entender o que é ser humilde e aplicar em minha vida. Eu preciso ser humilde dentro da igreja de Cristo, principalmente porque Cristo foi humilde. Deixou a sua glória, se transformou em um de nós e foi crucificado em uma cruz. Como esse exemplo de humildade nos dá a condição de entendermos que o Criador de todas as coisas, o homem mais importante neste mundo, o Criador que fez você e eu e todas as coisas, se submeteu a ser um de nós. Isto é um exemplo de humildade. E eu preciso ser humilde diante dos outros, uns para com os outros. Ele diz, humildade no trato de uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus exige de nós essa humildade. Talvez eu ache que seja melhor do que o outro. Eu posso ter mais entendimento, mas eu não sou melhor. Eu preciso ser humilde. E esse é um ponto principal. O lugar humilde é dentro da igreja de Cristo. É essa igreja aqui que está reunida, deve ser humilde. Não tem como você fugir disso. Ou você é humilde ou você é orgulhoso. E eu preciso ser humilde. E aí, no versículo 6, para encerrar, ele usa a palavra portanto. É o ensinamento de uma ideia que ele vem dizendo ao longo de toda a sua carta. E ele diz, portanto, para encerrar. Depois disso vem as saudações. Ele encerra a sua carta. Mas aqui eu queria só pegar esse ponto final, que não é o início de outro parágrafo, que diz assim, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Em tempo oportuno, nós seremos exaltados. Mas quando? Eu não preciso me preocupar com isso. Eu não preciso ser exaltado agora. Eu não preciso ser reconhecido agora. Eu não quero que as pessoas cheguem para você, oh, muito bem, o senhor fez bem, oh, o senhor... Isso é perigoso, até. Eu não quero isso. Eu não quero a glória neste mundo. Eu sei que há uma glória junto com o Senhor Jesus na eternidade. Eu sei o que me espera, a coroa que me espera, o brilho que não se acaba. O tesouro que estamos juntando nos céus, que não será roubado, não será enferrujado. Aquilo que é mais importante para a sua vida, para a minha vida. Dentro do corpo de Cristo. Repito, portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Oremos. Pai querido, Senhor nosso Deus. Ó Senhor, a Tua palavra é maravilhosa demais. Às vezes parece ser incompreensível quando Pedro fala de Paulo e diz palavras difíceis. Mas ele não queria dizer isso. Ele queria dizer que, às vezes, como quando estamos caminhando na nossa vida cristã e lembrando de quem nós éramos, e as circunstâncias em que estamos vivendo, num mundo caído, que nos oprime, que nos tenta nos levar à sociedade caída, aos valores distorcidos, ó Deus. Às vezes ficamos tão acostumados e às vezes estamos nos moldando a este mundo e esquecemos da exortação de Paulo
a Romanos, à igreja de Roma, no capítulo 12, versículo 1 e 2. Esquecemos que é uma luta constante e devemos nos posicionar como pessoas diferentes neste mundo. Pessoas que podem refletir o teu amor, o próprio Cristo em nossas vidas, para transformar outros e mostrar que a vida verdadeira não é essa. Essa vida é uma passagem, é um tempo de preparação. Será que estamos estudando e passando de ano todos os dias, na tua visão, ó Deus, com a tua ajuda, com os teus ensinamentos? Será que estamos absorvendo e usando em nossas vidas verdadeiramente? Será que quando nós saímos daqui, quando termina uma escola dominical, quando termina uma manhã como esta, não falamos mais acerca daquilo que ouvimos? Ó Senhor, toque nos corações daqueles que estão ouvindo a tua palavra e transforme-os. Eu sei que essa é a tua vontade, mas o Senhor quer ouvir de nós as nossas súplicas. Assim como Pedro diz: peço aos presbíteros, peço aos jovens, peço ao corpo de Cristo, que sejam transformados para a glória do teu nome. Em nome de Cristo. Amém.